Glória a Deus. Então, acharam aí Lucas capítulo 22, versículo 54. Deixa eu fazer uma oração antes de nós começarmos, e aí a gente já entra na palavra. Se for possível, feche os seus olhos. Pai, na Tua presença nós estamos e oramos agora sobre a Tua palavra, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor venha e fale a cada coração, meu Deus, aquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, meu Deus, desta tarde, Pai, que o Senhor tenha total liberdade para isso, nós lhe pedimos, em nome do Senhor Jesus. Venha trazer cura, libertação, milagres, maravilhas da parte do Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Amém? Então vamos lá, Lucas capítulo 22, versículo 54. Bom, antes de eu ler, deixa aberto, a gente já vai ler, deixa eu só recapitular aquilo que a gente viu na última sexta-feira, né? Nós falávamos aqui a respeito da queda de Pedro, né? A Bíblia mesmo, ela diz que um abismo chama outro abismo. O que isso quer dizer? Quando nós tomamos uma decisão errada, como vamos ver daqui a pouco que Pedro fez, aquilo, meu irmão, abre espaço, abre caminho para tomarmos uma ainda pior, e assim consecutivamente. Alguém já disse, eu creio que é a mais pura verdade, que o crente, o cristão genuíno, ele não cai, ele vai caindo, é um processo, ele não cai de uma hora para outra. E a gente vai ver que com Pedro também não foi diferente, né? Foi um abismo chamando outro abismo, que chamou outro, que culminou com ele, então, negando o Senhor Jesus 3 vezes, como daqui a pouco nós vamos chegar lá. Mas nós começamos, e deixa eu só falar isso que é importante, e a gente não está estudando isso aqui para enumerar simplesmente os defeitos de Pedro, ou os erros dele. Nós não estamos falando isso aqui para atacarmos pedra no Pedro, nada disso, mas nós estamos, estudando esse assunto, estamos vendo aqui dele, para que a gente possa olhar, e eu penso que está registrado na Bíblia justamente para isso, e nós não virmos a cometer os mesmos erros que ele cometeu. Amém? Então é para nossa advertência, é para nossa alerta. Eu gostaria que você ouvisse essa mensagem hoje dessa forma. Então na semana passada eu falei a respeito de 4 problemas aqui que o Pedro demonstrou. Tudo isso que eu estou falando está lá em Lucas 22, tá? Está no capítulo inteiro lá. Primeira coisa, Jesus avisa ao Pedro. Jesus diz: Pedro, Pedro, eis que Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. O primeiro erro do Pedro é ignorar os avisos celestiais, ignorar os avisos de Jesus. Poderia trazer, quem sabe, para hoje, ignorar os avisos bíblicos. E a Bíblia nos traz diversos avisos, como muitas vezes Deus até de uma maneira pessoal também fala com a gente, nos dando alguns avisos. E o primeiro erro dele foi ignorar isso, porque Pedro responde a Jesus: que é isso, Senhor? Eu estou pronto, que o Senhor não precisa sequer rogar por mim, interceder por mim, porque eu estou pronto para o que der e vier, eu nunca vou negar o Senhor. E aí Jesus diz: Pedro, você não sabe o que você está falando, porque hoje ainda, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você 3 vezes vai me negar. E aí o Pedro, mesmo diante dessa palavra, desse aviso, ele não aceita aquilo ali. Primeiro erro dele. O segundo erro, por que ele não aceita? E aí é um processo, uma coisa está ligada com a outra. Um abismo chama outro abismo. Amém? O segundo erro do Pedro é a autossuficiência, porque o Pedro não está dizendo assim: Senhor, eu não vou cair porque a tua graça vai me sustentar. Ele não está dizendo: Senhor, eu não vou cair porque eu confio, eu vou orar, eu vou buscar e o Senhor vai me guardar. Não, o Pedro está dizendo: Senhor, a minha convicção é tão forte. Jesus, olha, eu te amo tanto que eu jamais vou te negar. Tem uma passagem bíblica que ele até diz: podem todos eles te negarem, apontando para os demais apóstolos, mas eu nunca te negarei. Só que ele está falando da força da carne, ele está falando da sua capacidade. E o segundo erro dele, é justamente isso, a autossuficiência. O terceiro erro dele, aí Jesus vai com os discípulos para o Getsemane e diz aos discípulos: orem
para que vocês não entrem em tentação. Jesus vai adiante orar. Quando Jesus volta, os discípulos estão como? Dormindo, diz a Bíblia. Amém? Estão lá dormindo. Aí Jesus diz: olha, eu falei para vocês orar para não entrar em tentação. Mas agora perceba, claro que todos os discípulos dormiram, mas a gente está falando hoje só do Pedro, né? Então o Pedro dormiu. Mas por que o Pedro dormiu? Meu irmão, pare e pense comigo. Se o Pedro tivesse levado a sério o aviso de Jesus, ele teria dormido? Meu irmão, eu creio que não. Eu creio que ele passaria a noite com os olhos arregalados, assim, ó. Verdade ou não? Orando, dizendo: Senhor, não deixa eu cair. Dizendo: Senhor, me sustenta. Senhor, Jesus me avisou que Satanás quer acabar com a minha raça, quer me cirandar como trigo, eu preciso da tua ajuda. Mas aí, ele não ouve o aviso, ele confia na sua carne, na sua capacidade, por isso que ele vai dormir. Perceba como um abismo vai chamando outro abismo, então ele não ora. Aí quando Jesus volta, enquanto os discípulos dormindo, está falando com os discípulos ainda, chega Judas com a comitiva ali, soldados romanos que vieram prender Jesus. Aí quando a Bíblia diz que aqueles que estão junto de Jesus, os 11 apóstolos, percebem o que vai acontecer, que vão prender Jesus, que estão ali com esse propósito, eles perguntam a Jesus: Jesus, feriremos a espada? Mas enquanto os discípulos perguntam: Jesus, feriremos a espada, o Pedro já tinha arrancado a orelha de um. A Bíblia diz que o Pedro, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. E aí vamos parar e pensar: você acha que o Pedro mirou na orelha? Eu lendo isso, eu não consigo acreditar que o Pedro mirou na orelha. Que o Pedro era um espadachim tão bom que ele disse assim: só vou arrancar a orelha, só para ficar esperto. Meu irmão, eu acho que ele mirou foi na cabeça. Mas na hora de dar o golpe, o servo ali, até por reflexo, se esquiva e pega na orelha dele, arranca a orelha dele fora. Aí Jesus manda Pedro soltar a espada, pega a orelha, coloca no lugar. O primeiro reimplante ali da história, Jesus coloca a orelha dele, o milagre acontece, cola ali de novo. Amém? E aí, quarto problema, quarto erro do Pedro é a precipitação. Enquanto os discípulos estão perguntando: feriremos a espada, o Pedro já está arrancando a orelha de novo. Agora você percebe por que o Pedro está precipitado? Porque não orou. Por que não orou? Porque confiava na carne. Por que confiava na carne? Porque ignorava os avisos. Você está entendendo como é um processo? E aí a gente vai entrar, tudo isso a gente viu semana passada, a gente vai entrar em matéria nova agora. Vamos lá para Lucas capítulo 22, versículo 54. Tudo isso que eu narrei está nos versículos anteriores. Seria muito interessante você ler todo o capítulo na sua casa. Lucas 22, 54 diz assim: então, prendendo-o, assim, prenderam lá o Getsemane, o que fizeram? O levaram e o meteram na casa do sumo sacerdote. E diz assim a Bíblia: e Pedro seguia-o de longe. Meu irmão, quinto erro do Pedro. O Pedro começa a seguir Jesus de longe. O Pedro, que sempre seguiu Jesus de perto, que andava ombro a ombro de Jesus, que andava ali nas pisadas de Jesus, onde Jesus pisava, ele pisava atrás. Agora ele está seguindo Jesus de longe. Jesus está lá na frente, ele ainda está indo, mas a uma boa distância. Quem sabe com aquele pensamento: se alguém vier também me prender, dá tempo de eu correr, dá tempo de eu fugir. E infelizmente hoje em dia a gente vê muitas pessoas que têm seguido, até têm seguido a Jesus, mas têm seguido a Jesus dessa maneira, de longe, a uma certa distância. Não, pastor, não quero me envolver. Não, pastor, não quero assim, me entregar. Não, eu até sigo Jesus, mas assim, na minha, de longe. Eu contei aqui de manhã que, eu lembro de uma ocasião que eu gostava de uma menina, se eu não me engano foi na escola isso, eu gostava de uma menina e um dia, ela veio falar comigo e ela perguntou assim: olha, fiquei sabendo que você é crente, é verdade? E eu sabia que ela não era, que se fosse,
né? Ficaria melhor pro meu lado, mas eu sabia que ela não era, né? E aí eu, tentando desbaratinar, eu disse assim, não, eu sou, mas não sou assim, aqueles crentes radical, não, sou um crente assim mais liberal. Ó que vergonha. Amém? O que é isso? O que Pedro está fazendo? É seguir Jesus de longe. No catolicismo não tem aquilo que as pessoas dizem assim, eu sou católico praticante, o outro diz eu sou católico não praticante, não tem isso? Né? E tem gente que parece estar querendo trazer isso para o cristianismo também, para o evangelho, dizendo, não, eu sou crente, assim, eu sigo Jesus, mas assim, lá de longe, lá distante, sem me envolver muito. Uma certa ocasião eu fui pastor, eu não vou falar o local que é, para não constranger ninguém, até que pessoas que vão assistir depois, mas eu fui pastor em um determinado local, onde a igreja ali, o bairro onde a igreja estava, é um bairro muito tradicional no catolicismo, mas muito tradicional mesmo. É o bairro mais tradicional do catolicismo em Curitiba. E, bom, nem devia ter falado que era aqui, mas já entreguei, né, o ouro. Mas muito tradicional mesmo. E a igreja, hoje não é mais o mesmo local, mas quando eu era pastor lá, então ficava numa avenida localizada, havia grandes janelas assim, em toda a lateral da igreja, né, de forma que quem passasse lá fora conseguia enxergar as pessoas dentro da igreja. Né? E muitas daquelas pessoas ali do bairro, elas se convertiam, mas elas não iam para a igreja da graça daquele bairro. Todo domingo ou todo dia de semana a pessoa pegava, às vezes atravessava a cidade para ir numa igreja da graça de outro bairro, para não ir ali. Sabe por quê? Porque se ela fosse ali, estivesse sentadinha, passaria, alguém olharia para a pessoa e diria, olha lá, fulano está na igreja dos crentes. Você está entendendo? Né? Famílias, havia muitas famílias ali, um bairro muito tradicional, né? Olha lá, fulano está indo para a igreja. Então o que a pessoa fazia? Ela preferia ir em outro bairro, em outro lugar, para que ninguém ali soubesse que ela havia se convertido. Se é que se converteu, né? Não sei nem se dá para chamar mais de conversão, mas isso é seguir Jesus o quê? De longe. Você está entendendo? Né? Não, eu até sigo, mas eu não quero me comprometer, eu não quero, né, eu quero o bônus de seguir Jesus, mas se eu tiver que enfrentar alguma coisa, aí não. E infelizmente muita gente vai seguindo assim. Agora, como eu dizia, tudo isso é um processo. Isso começou ao não ouvir Jesus, isso começou ao confiar na sua capacidade, isso começou a não orar, isso começou a ser precipitado. Agora isso vai afastando ele de Deus. E agora ele está seguindo Jesus de longe. Vamos em frente, tem bastante coisa para a gente ver ainda. Versículo 55, diz assim, e havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. Sexto erro do Pedro. O Pedro agora, as pessoas estão ali no pátio do sumo sacerdote. Entenda que Jesus era uma grande personalidade em Israel. Aqueles que acreditavam em Jesus sabiam quem ele era. Aqueles que não acreditavam em Jesus, né, e até mesmo perseguiam, queriam a morte de Jesus, como os religiosos da época. Mas Jesus era muito conhecido. Daqui a pouco se espalha na cidade a notícia de que Jesus foi preso. Quem é que está ali? Será que aquelas pessoas que estão em volta daquele fogo são seguidores de Jesus? Não. Os seguidores de Jesus estão espalhados, com medo até da perseguição que eles sabem que virá. Os próprios discípulos. Agora, o Pedro, ele está ali junto com pessoas que foram ali para ver a execução, para ver o julgamento, para zombar de Jesus, daquilo que estava acontecendo ali. Esse é o grupo de pessoas que Pedro, ele se assenta. E a Bíblia diz no Salmo 1, no versículo 1, está até aberto aqui, diz, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E o Pedro está lá, sentado na roda dos escarnecedores. O Pedro, e aí é uma consequência, eu começo a seguir Jesus de longe. Quando eu estou perto de Jesus, à minha volta vai estar os seguidores de Jesus. Sim ou não? Agora, quando eu estou longe de Jesus, aí muitas vezes a minha volta vai estar ali, os escarnecedores, e o Pedro está lá sentado com eles. O Pedro está lá se aquecendo no fogo deles. Meu irmão, nós precisamos levar a sério. Lembra que o erro de Pedro começou a não ouvir advertência. A Bíblia faz advertência sobre as más amizades que corrompem os bons costumes. Mas o Pedro está ali, fazendo parte daquela rodinha. Agora imagine o tipo de conversa que está ali. Isso fica claro no decorrer da situação. Quer ver mais? Olha só, 56. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Aqui chegamos então no sétimo erro, do Pedro, a sétima queda, tropeço até chegar na queda final. Ele começa a negar Jesus. Aí passa alguém e diz assim: ei, você andava com ele? Diz: eu nem conheço quem está de Jesus, eu não sei nem quem ele é. Meu irmão, e tem muitas pessoas negando Jesus, não como, como há pouco eu contei, daquele triste situação, de alguém chegar e perguntar se você é cristão ou não, você dizer: eu não. Claro que isso é negar Jesus. Mas tem muita gente, meu irmão, negando Jesus, não com palavras, com a sua atitude. Porque a pessoa se rotula de Deus, a pessoa se apresenta a todo mundo como de Deus, mas as suas atitudes, as suas ações envergonham o Evangelho. As suas ações negam a Jesus. As suas ações vão contra os ensinamentos de Cristo. E a pessoa também está negando Jesus. Aí a Bíblia diz mais, olha só. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. E aí segue a segunda negativa do Pedro de conhecer Jesus, e aí logo vem a terceira então. Só que é interessante que Mateus, ele registrou isso aqui, e eu vou colocar aí para você poder acompanhar, Mateus capítulo 26, versículo 74. Olha como Mateus registrou essa última vez que ele nega. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Meu irmão, Mateus traz um detalhe a mais aqui no registro, que ele diz que não só Pedro está negando, como Pedro está praguejando e jurando que não conhece Jesus. Olha que coisa séria. E o pior de tudo, sabe o que é? É que essa palavra que aqui foi traduzido como praguejar, na língua grega, que foi escrito no Novo Testamento, ela quer dizer amaldiçoar. Então, vamos parar e pensar. Por 3 vezes,
não, você é dele, eu não sou, não, você é dele, eu não sou. Na terceira vez que estão questionando ele, ele começa a amaldiçoar, ele começa a jurar o quê? Provavelmente que não conheça. Mas, meu irmão, quando a Bíblia diz que Pedro está amaldiçoando, há duas possibilidades, pensa comigo. Primeira possibilidade, Pedro está amaldiçoando a quem está perguntando para ele. Amém? E a segunda possibilidade, que a gente torce que não seja essa, né? Mas o texto abre essa dupla interpretação, que ele poderia estar amaldiçoando a Jesus, ou praguejando a Jesus, para querer provar que ele não tem nenhum vínculo com ele, dizendo assim, não, nem conhece esse bandido não, nem conhece esse criminoso não. Estou falando bandido e criminoso para pegar leve, né? Porque amaldiçoar ele poderia ter falado coisas muito piores, mais pesadas do que isso. Praguejar ele poderia ter falado qualquer coisa muito pior, mas, né, para tentar jogar por baixo, eu penso mais ou menos assim. Ele diz, não, nem conheço esse bandido aí, nem conheço esse enganador do povo, esse perturbador de Israel, eu nem sei quem é ele. Mas por que ele está praguejando, ou ainda amaldiçoando? Por que ele está jurando? Eu juro para você que eu nem sei quem é esse cara. Meu irmão, porque ele está numa roda, aonde o linguajar é esse. E o Pedro está tentando se camuflar no meio deles. Sim ou não? Passar desapercebido no meio deles. Então ele tenta falar como eles falam, se expressar dessa mesma maneira. Então você veja aquilo que eu tenho falado desde o começo, como um abismo vai chamando outro abismo, como um pecado vai levando aquilo a cada vez mais a situação piorar. Por isso, meu irmão, que ao primeiro sinal de deslize nosso, nós como seres humanos, volte e meio deslizamos em algo, nós precisamos na mesma hora parar e nos arrepender. Porque se nós não fizermos isso, um abismo vai chamando outro abismo. Meu irmão, quem diria que aquele homem que andava com Jesus, quem diria que aquele homem que esteve presente quando Jesus se transfigurou diante dele, de João e de Tiago lá no monte, negaria a Jesus, amaldiçoaria ou praguejaria a respeito dele? Quem diria que esse homem, meu irmão, que andou sobre as águas no meio de uma tempestade, e que começou a afundar e clamou por socorro, Jesus foi lá e pegou ele pela mão, e pela mão caminhando sobre as águas, trouxe ele de volta ao barco. Quem um dia diria que esse homem poderia fazer isso com Jesus? Sim ou não? Olha que coisa séria, meu irmão. Quem diria que o homem, que quando Jesus perguntou assim, quem vocês dizem que eu sou? Ele se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde para ele, Simão Pedro, não foi carne nem sangue que revelou, foi o meu Pai que está no céu que revelou isso para você. Amém? Quem diria que esse homem poderia? Mas, meu irmão, isso não começa da noite para o dia, isso começa em um processo. Você está entendendo? Meu irmão, isso não está na Bíblia por acaso. Eu repito, nós não estamos vendo isso para tacar pedra no Pedro. Pastor, o Pedro não valia nada mesmo. Não, de forma alguma. Mas nós estamos olhando isso para quem sabe, se nós estamos lá no começo ignorando os avisos de Jesus, colocarmos a mão na consciência, nos arrependermos e começarmos a dar ouvidos. Se nós estamos confiando na nossa força, na nossa capacidade, na nossa autossuficiência, nos arrependemos disso. Se nós não estamos orando como deveríamos, se nós estamos sendo alguém precipitado, se nós estamos seguindo Jesus de longe, pastor, eu tenho que ser sincero, já segui Jesus de bem mais perto. Hoje em dia eu estou muito longe, afastado, distante das coisas de Deus. Que a gente possa se arrepender antes que esses abismos venham chamar ainda outros abismos. Amém? Antes que esses erros venham nos induzir a outros erros. Antes que esses pecados venham nos levar a pecados ainda maiores. A boa notícia, como nós lemos no relato de Lucas, é que Pedro se lembrou da palavra de Deus.
se lembrou daquilo que Jesus falou. Na mesma hora ele sai do meio daqueles pecadores. Na mesma hora ele se levanta daquela roda de escarnecedores. Na mesma hora ele vai lá para fora, ele vai se arrepender, ele vai chorar amargamente. Porque, meu irmão, a gente precisa entender que quando a gente entra nesse ciclo, um abismo vai chamando outro abismo. E a única forma de nós quebrarmos esse ciclo vicioso é nós nos arrependermos. Amém? Amém? É só com arrependimento que quebra isso, porque se não se arrepender, cada vez a pessoa vai se afundando mais no pecado. Se o Pedro, meu irmão, não se arrependesse naquele dia, gente, o que mais que poderia vir? Quais mais abismos o chamariam? Mas graças a Deus que ele se arrependeu naquele dia, e graças a Deus que Deus é misericórdia para perdoar. Agora nós precisamos olhar para a nossa vida diante dessas verdades bíblicas e dizer: poxa vida, será que eu não estou assim? Será que eu não estou em algum estágio desse que eu possa me arrepender em nome de Jesus Cristo? Amém? Que a gente possa fazer como Pedro e quebrar aquele ciclo vicioso antes que seja tarde demais. Agora a Bíblia fala de um outro homem, do Judas. O Judas, depois que ele traz Jesus, ele também se arrepende, ou pelo menos sente remorso. Aí ele volta lá e quer devolver as moedas que ele recebeu para trair Jesus. Já leu isso na Bíblia? Aí os sacerdotes: não, a gente não recebe isso aqui não, porque isso aí é dinheiro de sangue, dinheiro de traição. Engraçado, de onde que eles tiraram aquele dinheiro? Provavelmente do templo, para dar para o Judas. Tirar dinheiro do templo para pagar o traidor podia, só não podia receber o dinheiro de volta. Olha só como a religiosidade é algo terrível. Mas eles dizem: não, nós não aceitamos, fica o teu dinheiro, isso aí é problema teu. E Judas, em vez de se arrepender, vai lá e se mata. Olha que coisa triste. 2 discípulos, 2 pessoas que andaram com Jesus, mas um quebrou aquele ciclo, o outro continuou se entregando até a tirar a sua própria vida. Misericórdia. Que nós possamos nos arrepender em nome de Jesus Cristo e ficar atentos, ficar alertas. Será que eu não estou seguindo Jesus de longe? Será que eu não estou deixando de orar, de buscar Deus, me achando? Não, modéstia à parte, eu sei fazer a coisa. Sei lá, qualquer uma desses estágios, que a gente possa se arrepender em nome de Jesus. Amém? Diga a glória a Deus e aplauda Jesus.